E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula de história. E hoje vamos falar da ditadura militar. Ditadura militar que leva aí 21 anos desta história, de 1964 a 1985. Meus povos e minhas povas, fica bastante ligado nas informações que vamos contar para vocês. Esse período da história, de 1964 a 1985, período esse que vamos chamar de ditadura militar, nós vamos dividir ela em duas aulas. Esse período vamos dividir em duas aulas, beleza? Vamos lá, próxima tela. Não é possível falar da ditadura militar sem antes comentar a respeito destes dois presidentes, claro, presidente e vice-presidente, depois o vice tornou-se o presidente por conta da renúncia de Jânio Quadros. Este mesmo, Jânio Quadros. Jânio Quadros que tem as famosas frases, filo porque quilo, filo porque quilo. O presidente que quando foi eleito toma posse com uma vassoura na mão, tinha o hábito de usar naftalina no seu terno, uma figura, Jânio Quadros. Porém, foi um dos presidentes mais votados no Brasil, Jânio Quadros. Aí o que acontece? Jânio Quadros renuncia a poucos meses do seu governo. E quem recebe, quem vai assumir? Vai assumir o João Goulart, o Jango. Porém, o Jango tinha tendências socialistas. O Jango aí tinha tendências socialistas. Inclusive, quando da renúncia de Jânio Quadros, o Jango estava na China. Estava na China. E aí o que acontece? Aqueles que temiam a esquerda já começaram a dizer: Jânio Quadros vem para a tendência de transformar nossa política de esquerda. E o medo que tinham de Jango na sua tendência de esquerda. Vamos lá, próxima tela. Gente, todas as atitudes que foram tomadas no governo de Jango quando ele assume, inclusive tem um fato que eu não havia contado, vou comentar com vocês rapidamente. No Brasil, nesse período, nós tivemos um parlamentarismo, tivemos a figura do primeiro-ministro, com medo de que Jango fosse um presidente de esquerda. Um dos primeiros ministros que tivemos foi o próprio Tancredo Neves. Tancredo Neves, né? Bom, mas vamos contar aí a história da Revolução de 1964. Quais foram as causas que levam à Revolução de 64? A luta no campo, movimento aí dos camponeses, movimento da Liga dos Camponeses, Então essa luta no campo. É claro, óbvio, que vai gerar esta luta o que nós vamos chamar de um movimento pró-reforma agrária no Brasil. O grande número de partidos políticos, então, muitas ideologias, acabou aí influenciando para essa Revolução de 1964, a Revolução de 64. Outro fator que é legal a gente comentar aí também, outro fator que é muito legal a gente comentar, foi a esquerda com medo da direita e a direita com medo da esquerda. A esquerda, formada por uma ação popular, nós temos ainda dentro dessa questão da esquerda, o Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, a União Nacional dos Estudantes, a Liga Camponesa, o próprio PTB, o partido, a ala da esquerda do PTB. Já a direita contava com os empresários, profissionais liberais, com militares, a ala conservadora da própria Igreja Católica, os latifundiários e todos aqueles que temiam a esquerda.
Isso vai gerar movimento? Vai gerar movimento. O João Goulart é um presidente de tendências socialistas e isso fez com que a população temesse. E o que se não fosse só isso, o que acontece? Nós tivemos o comício de 13 de março, gente. O comício de 13 de março. O que acontece aí no comício de 13 de março? Realizado, vou fazer uma leitura aqui só para vocês entenderem. Realizado por João Goulart na cidade do Rio de Janeiro, onde ele assinou vários decretos desapropriando terras e encampando refinarias de petróleo que estavam nas mãos de particulares. Pregou a necessidade das reformas de base para humanizar o capitalismo brasileiro. O que ele fez? Veio com tendências de esquerda. E aí o que vai acontecer, é claro, tem reações contra estas questões. O João Goulart tinha algumas ideias interessantes, porém muitos temiam João Goulart por conta dessa tendência de esquerda. Olha a manchete que saiu no jornal: comício não ameaça o povo, a fome sim. Olha o que retratava naquele momento. Próxima tela. E aí, gente, claro, quais foram as consequências do comício? Olha só quais foram as consequências do comício. 6 dias mais tarde, em São Paulo, uma multidão calculada em 500 mil de pessoas participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Começa aí o processo de derrubada de João Goulart. De João Goulart, protestando contra o governo que passou a ter os dias contados. Então, esse movimento que contou com mais de 500 mil de pessoas fortaleceu aqueles que temiam a esquerda, e aí o governo perde força. O que acontece? É óbvio, veio o golpe de 64. O golpe de 64. O general Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, distribuiu uma circular na qual advertia a respeito da infiltração comunista no seio das Forças Armadas. Em 30 de março, Jango participou de uma manifestação de sargentos no Automóvel Clube do Rio de Janeiro, tentando ainda uma vez mais conseguir apoio para seu governo. No dia seguinte, em Minas Gerais, o governador Magalhães Pinto e os generais Olímpio Mourão Filho e Carlos Luiz Guedes deram início a um movimento militar. Olha só que bacana, ao movimento militar visando a deposição do presidente João Goulart. O golpe estava concretizado. Olha só o que acontece, aí você entende a questão dada ao golpe de 1964. João Goulart seguiu para o Uruguai, onde permaneceu exilado até a sua morte em 1977, que tem algumas histórias que contam essa questão da morte de João Goulart. Tem aí uns documentários que retratam a morte de João Goulart. Os militares decidiram então que o Congresso Nacional deveria eleger um novo presidente. Foi escolhido o comandante do movimento de 31 de março, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, iniciando o chamado período da ditadura militar, que teve uma duração de 21 anos. Olha só que bacana, gente. Nessa questão aí, a gente começa a entender como é que se dá essa composição desse governo que teria uma duração de 21 anos, que teríamos como presidente Castelo Branco,
Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo. Destes 5 presidentes, o João Batista Figueiredo ficou 6 anos no mandato. Ficou aí 6 anos no mandato. Vocês estão vendo os 5 presidentes da ditadura militar no Brasil, os quais completaram aí 21 anos desta história. O primeiro presidente que a gente vai contar a história aí é do Castelo Branco. Castelo Branco, que teve seu mandato de 1964 a 1967. Ele é o responsável pela criação do Programa de Ação Econômica do Governo, mais conhecido aí como PAEG. Criação do Banco Central da República, uma moeda nova, o Cruzeiro Novo. Responsável aí pelo Banco Nacional de Habitação, mais conhecido como BNH. Bipartidarismo político. Caiu todos os demais partidos e fica no Brasil apenas 2 partidos, a Arena e o MDB. A Arena representa a Aliança Renovadora Nacional e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O MDB tem a sua essência até hoje. Já foi o PMDB e agora retornou à sigla MDB. O que mais que eu tenho lá? Foi criado a Empresa Brasileira de Telecomunicações e a Empresa Brasileira de Turismo. Foi criado também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que está em vigor até hoje. Foi criado também no seu governo de Castelo Branco o INPS, o atual INSS. Olha só o que eu tenho lá. Promulgação de uma nova Constituição de 1967. Um negócio aqui interessante, né? Eu gostaria de comentar com vocês do Instituto Nacional de Serviço Social, hoje o INSS, responsável pela aposentadoria, pela previdência, pela assistência ao trabalhador. Mas a Constituição de 1967 é a Constituição que sofreu o que nós vamos chamar de atos institucionais. O governo de Castelo Branco é o responsável ele, pelos primeiros atos institucionais. O que eram os atos institucionais? Eram atos que foram acrescidos por determinação do presidente. A Constituição que fez respeito a esse período foi a Constituição de 1967. A Constituição de 1967. É importante lembrar que o primeiro presidente, então, foi o Castelo Branco. Depois de Castelo Branco, em 1967, assume aí o Marechal Arthur da Costa e Silva. O Marechal Arthur da Costa e Silva, 1967 a 1969. Aí, dado ao governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, ou simplesmente Costa e Silva, ele é o responsável pelo ato institucional número 5, um dos mais comentados atos institucionais. Inclusive agora, esses tempos aí, teve alguma referência no governo atual falando do ato institucional, o AI-5, o ato institucional número 5, que dava ao presidente direito de cassar mandatos, suspender direitos políticos, fechar congresso, inclusive pena de morte no Brasil, dado aí por ordem do presidente. Veja que esse ato institucional número 5 concedia ao presidente poderes extremos. Que mais que eu tenho lá? O Brasil passa a ter um sobrenome, República Federativa do Brasil. Projeto Rondon, participação da juventude estudantil na integração nacional. Até hoje a gente vê alguns programas, inclusive na Universidade Estadual de Ponta Grossa, ainda fala-se no Projeto Rondon. FUNRural, Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural. Até hoje a gente ouve falar do FUNRural. FUNAI, fundação aí responsável assistência ao índio. Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Gente, é bom lembrar que as perseguições,
torturas, né, acontece no governo Costa e Silva. No governo Costa e Silva. Aí a gente ouve contar, né? A gente assim ouve o pessoal contar aí essa história do período da ditadura militar, período mais crítico da ditadura militar, o período em que pessoas foram exiladas, períodos em que aconteceram fatos da nossa história que a gente vai contar nas nossas próximas aulas. Seguindo, aí a gente fala do general Emílio Garrastazu Médici. Olha o nome do presidente, general Emílio Garrastazu Médici, de 1967 a 1969. Ele é o responsável pela criação aí do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Até hoje, nós temos esse instituto responsável por informações agrárias, né? Dos sítios, fazendas, chácaras, enfim. Foi criado o Programa de Integração Social, conhecido como PIN. Esse programa trouxe alguns comentários não muito bons, né? Foi implantado aí obras faraônicas como exemplo da construção da Transamazônica. O que mais que eu tenho lá ainda? Eu tenho criação do PIS, né, do Programa de Integração Social. Esse é dado aos trabalhadores, né, participação dos trabalhadores no lucro das empresas, e o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Até hoje a gente fala do PIS-PASEP. O PIS são para servidores, colaboradores de empresas privadas, e o PASEP é constituído por servidores públicos. Olha só o que acontece. Mudamos de 12 milhas o território marítimo para 200 milhas. O aumento de 200 milhas para o território marítimo, né? Então, até onde além mar é território marítimo brasileiro. Tivemos a reforma do ensino, e nessa reforma do ensino, a Lei 5692, constituiu o primeiro grau, formado da primeira à oitava série, e o segundo grau da terceira, né, constituído aí em 3 séries, que hoje nós chamamos de segundo grau o ensino médio, 3 séries profissionalizantes. Nesse período também nós tivemos o chamado milagre econômico. O que foi o milagre econômico? Euforia. O Brasil está a década de 70, o clima foi reforçado pela brilhante conquista do nosso futebol em gramados mexicanos na Copa de 70, tricampeonato mundial, levando o governo a capitalizar o êxito a seu favor com slogans como "Ninguém segura esse país", "Brasil, ame-o ou deixe-o". Concluímos que o fenômeno beneficiou uma elite, marginalizando a grande maioria da população, que o desenvolvimento a qualquer preço produziu o endividamento do país e o aumento na dependência dos banqueiros estrangeiros. Preste atenção para você entender o que foi o milagre econômico. O milagre econômico é um período de crescimento acelerado da economia. Então, essa tendência de que nós precisávamos melhorar, tudo ia dar certo, né? As pessoas geraram consumismo, foram lá, compraram e acabaram se endividando. Redução da inflação nacional, tentando melhorar o poder aquisitivo, mas isso também era um fator de endividamento. A atração de investimentos externos. E aí a gente começa a aumentar a nossa dívida externa. Ampliação das empresas públicas, gastos, projetos de integração territorial, gastos, projetos energéticos, gastos, legitimação do período. Aí o fator de impor o período de ditadura militar no Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o.
Opa! E aí nós terminamos a primeira parte da ditadura militar. Espero que você, junto com o teu material, faça a leitura, dê uma lida, leia, faça os exercícios. É um período bem legal da nossa história para ser estudado. É um período aí que a gente vai comentar na nossa próxima aula. As torturas, vamos comentar os exílios, vamos comentar sobre a MPB. Nos próximos capítulos. Galera, um beijo no coração de todos vocês e até a nossa próxima aula!